Olá, você que não me conhece, eu sou Joanilson Rodrigues, sou um artista, sou compositor, compus muitas trilhas para teatro, me apresentei bastante como músico, né, fazendo covers, homenagem a grandes artistas, Louis Armstrong, Elvis Presley, Bob Dylan, me apresentei no Brasil, no exterior, na Espanha, na Bulgária, em vários programas de TV, mas de um modo geral eu diria que você não me conhece, que eu sou um artista desconhecido para você. Existe uma série de discussões políticas hoje e elas estão polarizadas, né? Então, ou seja, tem gente num extremo falando uma coisa e gente no outro extremo falando outra coisa. Se eu falar para você que eu não tenho participado dessas posições, eu tenho participado sim. E eu acredito muito que acontece aquilo que aquela Noelle Neumann, aquela escritora alemã, escreveu sobre a espiral do silêncio, que quando um grupo de pessoas fala e outro grupo fica em silêncio, quando esse grupo que estava em silêncio resolve falar, as pessoas ficam incomodadas com ele e querem silenciá-lo. Eu fiz até um vídeo falando sobre essa coisa do ódio do bem, de pessoas que afirmam realmente que não querem o diálogo, querem silenciar. No campo da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. Nós sabemos que você é o nosso inimigo. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cofa, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Então, dá uma olhada depois aí na descrição desse vídeo que você vai ver quem são essas pessoas que não querem diálogo, querem silenciar. Eu queria abordar rapidamente sobre o aspecto da Lei Rouanet, né, que eu não sei se você sabe, mas de um modo geral, o pessoal da direita, né, da qual eu faço parte também, tem falado muito mal contra a Lei Rouanet e os artistas também, mas existe uma intersecção entre os dois discursos que ela é invisível para a maioria das pessoas, e é justamente sobre isso que eu gostaria de falar, sobre essas pessoas invisíveis, sobre esses artistas invisíveis. A Lei Rouanet é uma lei que permite que empresas que façam a declaração do seu imposto de renda de pessoa jurídica pelo lucro real destinem até 4% do seu imposto para projetos incentivados, que sejam previamente aprovados pelo governo. Existem dois artigos, o artigo 26 e o artigo 18. No artigo 26, que são shows musicais, por exemplo, eu faço shows musicais, eu tenho um projeto chamado Nefesh Dores da Alma, que é um projeto de músicas minhas, autorais de prevenção ao suicídio. É um projeto que eu considero de mais alta relevância social, mas nem todos, obviamente, veem isso e nem todos são obrigados a ver dessa forma. Mas veja bem, o presidente Bolsonaro limitou a R$1 milhão a verba máxima destinada, que as empresas podem destinar. A Lei Rouanet, criada pelo governo federal para incentivar os projetos culturais, vai ter mudanças, viu? Foi o que foi divulgado pelo presidente Jair Bolsonaro em uma rede social. Será criado um teto máximo de R$1 milhão por projeto. O presidente Jair Bolsonaro disse que durante uma transmissão por uma rede social que hoje os projetos podem captar até R$60 milhões, valor que considera exorbitante. Ele falou ainda que pretende alavancar artistas menos conhecidos com essa mudança. O orçamento da Lei Rouanet é de cerca de R$1 bilhão por ano. As empresas que patrocinam projetos sociais podem deduzir até 4% do imposto de renda. A escolha dos projetos cabe aos próprios patrocinadores e não ao governo. As alterações devem ser publicadas por meio de instrução normativa do Ministério da Cidadania nos próximos dias. E muitos artistas desses grandes pegavam 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões de reais e o que acontecia com os artistas pequenos como eu?
Artistas pequenos que precisam de incentivo, embora tenham uma qualidade artística comprovável, não são conhecidos do grande público. Então eles precisam ser incentivados. Ou seja, o que é o incentivo? É só para o público falar, entendi quem esse cara é, e depois esse cara não vai ficar vivendo de verbas públicas. É isso que eu penso. Ninguém deve ficar vivendo de verbas públicas, senão é um parasita e o povo brasileiro é o hospedeiro. Mas não confunda esses artistas pequenos e desconhecidos como eu com grandes artistas, esses famosões, você sabe, artistas que têm nome na Globo, que são jurados da Globo, que recebiam 15, 20 milhões. Agora o presidente falou, não, tudo bem, você pode fazer o seu projeto, mas 1 milhão é o limite. O meu projeto, por exemplo, eu tenho um projeto aprovado na Lei Rouanet há 2 anos e eu não consegui captar. É um projeto de R$490 mil para ser feito em praças públicas, em locais abertos, sem custo de bilheteria para as pessoas, para atingir essas pessoas que estão pensando em desistir da vida através das minhas músicas. É relevante você alcançar pessoas que estão pensando em tirar a própria vida? Eu acredito que seja. Mas veja bem, eu nem cheguei perto do limite que o presidente colocou e eu acho que é muito dinheiro, porque vai ter o envolvimento de muitos profissionais, então músicos, orquestra, bailarinos e terapeutas e um monte de gente envolvida. E tudo isso não chegou à metade do valor máximo que o presidente colocou. E para esses artistas, esse valor máximo, sabe o que é? É insignificante, é ridículo e estão revoltados e xingando. Então, eu queria dizer que para gente pequena como eu, faz diferença. E eu não pretendo viver de verbas públicas. Meu projeto foi aprovado, ainda não encontrei empresas que queiram patrociná-lo. Isso é democratização, porque a democratização faz o quê? Com que o pequeno se aproxime do grande. Então, no Brasil, nós temos uma prática chamada rent-seeking, que muita gente confunde com capitalismo. O rent-seeking é quando você fecha o mercado para um grupo pequeno de grandes empresas e ninguém mais consegue entrar. Então você vê as empreiteiras, da lá OAS, Odebrecht, W Torre, tem um grupo pequeno de grandes empresas e ninguém mais conseguia entrar no mercado. É o que o Paulo Guedes falou, tem um grupo pequeno de bancos, 4, 5, 6 bancos. Nos Estados Unidos tem 2.000 bancos. Por que as outras pessoas não entram? Porque fecham o mercado. E no mercado cultural também, estava fechado. Esses eu posso falar o nome. Caetano Veloso precisa de incentivo. Será que ninguém conhece o Caetano o suficientemente para pagar um show dele? Ou Chico Buarque, ou Cláudia Raia? São artistas grandes. Ivete Sangalo não precisam de incentivo, porque todos já os conhecem. E por que você não conhece um artista como eu? Porque não tenho espaço na mídia para mostrar o meu próprio trabalho. Então, veja só, eu quero dizer que democratização é permitir que uma pessoa pequena consiga chegar onde um grande chegou. Mas nós vivemos uma espécie de socialismo esse tempo todo e as pessoas pensando que estão no capitalismo. Então, um cara que vende mandioca de porta em porta com carrinho de mão, ele é abordado por 4, 5 guardas metropolitanos de uma cidade, remunerados, armados, que impedem aquele cara de trabalhar. Você precisa de uma licença do governo para vender a sua mandioca, senão nós vamos tomar o que é teu. E é isso que acontecia com artistas pequenos. Então, eu estou aqui para defender esses artistas pequenos, não estou falando em nome de nenhuma associação, não tenho representatividade para falar em nome de nenhuma associação, estou falando em meu nome próprio. Mas eu quero dizer o seguinte, parabéns, presidente, por esse incentivo a esses artistas pequenos que, se colocarem a mão na consciência, vão ver. Você viu, meu projeto foi aprovado, mas eu não consegui ainda empresas que queiram patrociná-lo. Porque eu não tenho o nome desses mesmos artistas. Então, essas empresas sempre tiveram interesse nesses nomes, né? Então, por isso que é fácil para eles. E aí, vira um ciclo vicioso que você não... Eles estão rodando só entre os mesmos, conseguindo os mesmos patrocinadores de patrocínios, né? Imagina, alguns anos o Circo de Soleil conseguiu patrocínio da Lei Rouanet. O Circo de Soleil precisa de incentivo do governo. Uma produção internacional do Canadá precisa de incentivo, enquanto os pequenos produtores artísticos, culturais, musicais não tinham espaço. Então, esse espaço está sendo aberto. A mesma coisa aconteceu com as agências de publicidade. A gente falou sobre o BV, o bônus de volume das agências publicitárias. Vocês sabem que as agências ganham um percentual do que vai ser pago para a propaganda ser veiculada. Imagina você uma propaganda pública
uma campanha do governo contra alguma doença, de alerta público, alguma coisa, e o cara ganhando grana em cima daquilo. O governo está destinando dinheiro público para alertar as pessoas sobre uma coisa de interesse público e as agências ganhando. E quanto maior o volume, maior eu ganho dessas agências. Que o presidente ficou escandalizado, óbvio, né? Porque é dinheiro público sendo jogado pelo ralo. Nós vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou menos naquilo que nós, de maneira bastante racional, viremos a gastar com a nossa imprensa, que nós queremos sim, cada vez mais, vocês sejam mais fortes e isentos. E não sejam, como alguns infelizmente o foram há pouco tempo ainda, parciais. A imprensa livre é a garantia da nossa democracia. Vamos acreditar em vocês, mas essas verbas publicitárias não serão mais privilegiadas para a empresa A, B ou C. E vamos buscar, junto ao Parlamento Brasileiro, a questão da BV. Isso tem que deixar de existir. Aprendi há pouco o que é isso e fiquei surpreso e até mesmo assustado. Vamos eliminar essas questões para que a imprensa possa cada vez mais fazer um bom trabalho no Brasil. Nós vamos democratizar as verbas publicitárias. Nenhum órgão de imprensa terá direito a mais ou menos. Não estou falando para as pessoas trabalharem de graça, as pessoas precisam receber pelo seu trabalho. Mas existia uma máfia que fecha a publicidade para grandes agências e fica muito difícil para os outros entrarem. O que o presidente falou que queria democratizar isso. Então, você que fala que acredita em democracia, entenda que democracia não é colocar Caetano Veloso, Cláudia Raia, sempre os mesmos bambambãs, os medalhões da cultura nos mesmos postos, enquanto fica uma ralé que tem toda uma capacidade de produção cultural relegada ao segundo plano, talvez no máximo a ser serviçais desses. Trabalhar como um serviçal e não fazer a sua própria obra. Então, entenda que a produção cultural no Brasil ela está mudando. E se você, músico, a maioria dos músicos, como muitos jornalistas e intelectuais, são esquerdistas e não conseguem entender isso. Mas se você entender, você vai ver que é uma coisa relevante e positiva que está acontecendo no Brasil. O problema é que, se você entrar nesse discurso negativista e que só consegue olhar por uma ótica de morte, você não vai perceber a relevância do que está acontecendo e da verdadeira democratização que está acontecendo na cultura. Lembra que a cultura não é feita só por esses medalhões. Há muitos intelectuais, eruditos, pessoas que têm uma produção cultural fantástica e que ficaram escondidas do Brasil durante todo esse tempo. E não pense que a cultura é uma coisa secundária, que não tem importância, como muita gente diz. Ela tem uma importância enorme. Você vê que na pandemia as pessoas podem não ter ido aos lugares, mas elas ouvem música em casa, elas assistem séries da Netflix e tudo isso é produção cultural. Você acha que isso foi produzido como? Como é que se produziu uma música sem pagar os músicos no estúdio, sem pagar aluguel de estúdio? Você não vê nada disso. Você pega a música, talvez até como um parasita, né? Que pega aquilo pronto, você não pagou o músico, nada, e você está desfrutando daquilo. Mas saiba que isso é um trabalho, sim, é um trabalho honesto e que precisa ser remunerado. Essa é minha opinião, que você considere, não precise acreditar nela e nem concordar com ela, mas é a posição de um músico, de um artista, que vê a coisa de uma outra forma, tá? Um beijo, paz no coração, sempre, e vamos deixar o ódio de lado. As novas regras da Lei de Incentivo à Cultura. O presidente Jair Bolsonaro nos deu a missão de fazer com que os recursos federais e os benefícios cheguem realmente a quem mais precisa, gerando inclusão e cidadania. Por isso estamos revendo programas, corrigindo erros e distorções e promovendo mudanças históricas. É assim também com o incentivo à cultura. Os brasileiros que estão cansados de ouvir falar dos abusos no uso dos recursos da Lei Rouanet podem ter certeza que isso está acabando. Vamos enfrentar a concentração de recursos públicos beneficiando poucos. Nossa nova lei de incentivo vai aumentar o acesso da população brasileira à cultura, especialmente para as pessoas mais pobres. Nossas ações também terão foco no estímulo ao surgimento de novos talentos.
no fortalecimento de ações de inclusão social, formando profissionais na área artística e promovendo a cultura popular. Por isso, estamos reduzindo o valor máximo de cada projeto, que antes estavam no valor de 60 milhões de reais, agora terão um limite de R$1 milhão. Também reduzimos o valor máximo por empresa proponente. Se antes uma empresa podia propor vários projetos, até o limite de 60 milhões, a partir de agora só vai poder chegar a 10 milhões na soma de todas as propostas aprovadas num ano. Com isso, vamos enfrentar a concentração de recursos nas mãos de poucos. Com o mesmo dinheiro, só que melhor distribuído, vamos ter muito mais atividades culturais e artistas apoiados, dando oportunidade para os novos talentos. É importante dizer que ficam fora da nova regra os projetos de restauração de patrimônio tombado, construção de teatros e cinemas em cidades pequenas e planos anuais de entidades sem fins lucrativos, como museus e orquestras. Eventos importantes da nossa cultura, como festas populares, o Festival Amazonas de Ópera, o Natal Luz, o Festival Folclórico de Parintins, feiras de livros, por exemplo, também terão um tratamento especial. Nós queremos que a população mais pobre vá ao teatro, ao cinema, às mais diversas atividades culturais. Por isso, quem usar os recursos da Lei de Incentivo à Cultura vai precisar oferecer de 20% a 40% dos ingressos de graça. A distribuição será feita para as famílias de baixa renda, preferencialmente as inscritas no Cadastro Único, por meio de entidades de serviço de assistência social. Além disso, estamos reduzindo o valor dos ingressos populares para R$ 50. Outra mudança importante: todos os produtores que receberem recursos da Lei de Incentivo à Cultura terão que promover pelo menos uma ação educativa importante, relacionada com cada um dos projetos culturais aprovados, nas escolas, nas comunidades ou em outros lugares, em parceria com prefeituras. Queremos incluir o despertar do interesse de nossas crianças e jovens pela cultura, garantindo assim que eles sejam novos talentos ou espectadores do futuro. Vamos focar nos jovens que nem trabalham e nem estudam, os nem, que são milhares, milhões atualmente. Queremos oferecer oportunidades de uma profissão na área cultural também para esses jovens. Para garantir uma distribuição mais justa dos recursos entre as regiões brasileiras menos favorecidas, teremos editais focados no incentivo à cultura regional. Esses editais serão construídos em parceria com as empresas estatais, que serão incentivadas em associar suas estratégias de investimento social e esportivo e cultural, alinhados com propósitos das políticas governamentais. Para incentivar os produtores e empresas a realizarem seus projetos nas regiões menos atendidas hoje, também vamos oferecer estímulos para projetos realizados integralmente no Norte, Nordeste, Centro-Oeste e para a região Sul, e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. O estímulo será para diminuir a concentração de recursos somente entre Rio e São Paulo. E, por fim, não poderia deixar de falar que estamos passando a limpo o que ficou para trás. Criamos um comitê específico para fazer um pente fino nas prestações de conta da cultura, do esporte e do desenvolvimento social. Daqui para frente, as prestações de conta da Lei de Incentivo à Cultura serão feitas praticamente em tempo real, pela internet, com mais rigor, mais agilidade e mais transparência. Para marcar essa nova era da Lei de Incentivo à Cultura, ela está de cara nova. Mais projetos apoiados significa mais atividades culturais espalhadas por todo o país, democratizando a cultura. É a cultura chegando mais perto de cada brasileiro e brasileira e construindo cidadania. Essa é a boa notícia que eu tenho para trazer para vocês, meus amigos e minhas amigas. Com seriedade, respeito e compromisso com os cidadãos. Nós chegaremos muito longe com isso. A Lei Rouanet mudou e agora passa a se chamar simplesmente Lei de Incentivo à Cultura. Uma lei mais democrática, inclusiva, transparente e principalmente mais cidadã. Um grande abraço a todos. A Lei de Incentivo à Cultura constrói cidadania com a união de três partes fundamentais:
produtores culturais, patrocinadores, que podem ser empresas ou cidadãos, e o governo federal. Mais moderna e com foco na promoção da cidadania, a nova lei vai promover acesso à cultura em todas as regiões do país. A lei de incentivo à cultura é minha, é sua, é de todos os brasileiros. Lei de incentivo à cultura, mais inclusiva, democrática e cidadã.